Em o nome do Senhor Jesus, seja livre, seja abençoada, seja abençoado você e toda a sua família. Nós determinamos a bênção na sua vida, amiga e amigo. Você que crê, você que acredita nas promessas de Deus, você que teme a Deus, você que obedece a palavra de Deus, segue os conselhos que Jesus ditou. Então você seja abençoado por conta da sua obediência, você será uma própria bênção, a própria bênção por onde quer que você for. Se você crê nisso, diga amém e graças a Deus. Pois é, eu queria hoje fazer um desfecho sobre o assunto de fé e obediência. Porque fé nada tem a ver com sentimentos, com emoções. Fé tem a ver com a prática, a obediência à palavra de Deus. E o maior e melhor exemplo de fé que nós temos no Antigo Testamento é o nosso pai na fé, Abraão. Veja que o que Deus promete ao filho dele. Deus prometeu a Isaque o seguinte, se você quiser acompanhar comigo o texto, basta você ler em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz o texto: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Quer dizer, Deus começou a orientar Isaque, dizendo: não desças à terra do Egito. Fica na terra que eu te disser, eu vou te dizer. Então, Isaque tinha que esperar Deus falar onde ele deveria ficar. E disse mais: habita nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Veja que Deus, quando faz a promessa a Isaque, lembra-o do seu pai, o juramento que ele, Deus, fizera ao seu pai. Disse mais: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, quer dizer, bênçãos econômicas, bênção familiar. E mais, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quer dizer, não só Isaque tinha a garantia da promessa de Deus, mas como também a sua descendência seria abençoada. Mas por quê? Por que Isaque viria herdar todas as bênçãos do seu pai Abraão? Por quê? Porque, diz aqui o texto, versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos
e as minhas leis. Então, você há de convir o seguinte, que assim como Isaac foi abençoado por causa do seu pai Abraão, que foi obediente, também nós seremos abençoados por conta da nossa fé obediente que tiveram os nossos pais na fé. É a mesma coisa, por exemplo, se o pastor é homem de Deus, é um testemunho vivo do Senhor Jesus. Ele é um exemplo na sua casa, no seu ministério, na igreja. Ele é um exemplo. Então, ele prospera os seus filhos espirituais. Ele deixa a bênção da obediência como garantia para os seus filhos espirituais. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que você faz também na sua casa. Porque se você é obediente à palavra de Deus, como foi Abraão, como foi Isaac, então os seus filhos serão abençoados. Seus filhos não serão abençoados porque você vai deixar uma herança para eles. Não. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo e continuarem sendo amaldiçoados. O que importa é a plenitude da vida. É você deixar para os seus filhos a garantia da sua fidelidade, da sua lealdade ao Senhor Deus Altíssimo. Se isso acontece, se você é obediente à palavra que você ouve na igreja, que você lê na Bíblia, se você é obediente à palavra de Deus, a palavra de Deus, não é nem do pastor, mas a palavra de Deus. O pastor é o pregador, é o anunciante da palavra de Deus, do reino de Deus. Se você obedece essa palavra, então você vai garantir a sobrevivência, a bênção dos seus filhos, dos seus descendentes, dos seus netos, bisnetos. Você vai garantir o futuro dos seus descendentes. Você será abençoada e deixará uma bênção para os seus descendentes. Agora, se você for rebelde, como muitos pais têm sido rebeldes, então o que eles vão colher é a rebelião dos seus filhos também. Por exemplo, você vê quantos pais estão sofrendo hoje porque seus filhos estão perdidos nas drogas. Quantas mães, com todo o dinheiro, com todos os recursos que tem deste mundo, não conseguem livrar os seus filhos das drogas. Não há clínica, não há psiquiatra, analista, não há remédio. Ninguém consegue remover os filhos das drogas, senão quando os pais tornam-se obedientes à palavra de Deus, que é a fé inteligente. A fé inteligente não tem nada a ver com religião. A fé inteligente tem a ver com compromisso, relacionamento com Deus. A fé inteligente tem a ver com a prática da palavra de Deus. É isso que faz ou garante que os nossos filhos venham ser benditos, abençoados. E os filhos dos nossos filhos também. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, põe as suas barbas de molho. Os seus filhos estão sofrendo, você está sofrendo,
porque há desobediência, há rebelião na sua casa. E você tem sido rebelde. Tem sido rebelde porque você conhece a verdade e segue a mentira. Se você não conhecesse a verdade, você não conheceria, obviamente, o texto sagrado, você não conheceria os seus direitos. Mas você conhece os seus direitos. Você sabe que a obediência produz bênção e que a desobediência produz maldição. Não interessa se você vai na igreja, se você não é fiel na igreja, se você é fiel, se você não é fiel na igreja, o seu pastor. Se você obedece à palavra de Deus, você tem a garantia de Deus que os seus filhos serão abençoados, além de você mesmo. Além de você mesmo. Então, se você quer ser uma pessoa ditosa, abençoada, não quer sofrer o que os outros pais têm sofrido, quantos pais chegam até nós chorando, meu filho está nas drogas, meu filho está aqui, meu filho está ali, meu filho está sofrendo, meu filho está ameaçado pelos bandidos, etc, etc, etc. Os pais chegam chorando até nós. E a gente entende a dor deles. Mas o que a gente pode fazer? Senão orientá-los a obedecer a palavra de Deus. Obedece. Torne-se obediente à palavra do Altíssimo. E o Altíssimo vai livrar o seu filho, sua filha, dessa vida desgraçada. Esse, meu amigo ouvinte, ou essa, é a base, o fundamento de toda a Sagrada Escritura. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, resumindo em duas palavras, é obediência ou desobediência. Fala de obediência, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. E quem faz a escolha é cada um de nós. Quem faz a escolha é cada um de nós. Então, eu tenho procurado seguir a obediência. Eu tenho procurado seguir a obediência. Aliás, desde pequeno eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia a religião, mas não conhecia Jesus. Então, o que acontecia? Eu era obediente à minha mãe e ao meu pai. Sabe por quê? Porque se eu fosse desobediente, eu ia apanhar. E eu tinha um maior horror de apanhar, de ficar de castigo. O meu pai era muito severo. Eu andava ou procurava andar na linha para que não viesse apanhar. Mas eu tive irmãos que apanharam muito por conta da desobediência. E eu ficava com medo de apanhar do papai, porque o papai era muito severo, rigorosamente severo. Então, eu aprendi a obedecer antes de conhecer a Jesus. Quando eu conheci o meu Senhor, aí é que eu me mergulhei na obediência à sua palavra, porque eu não iria apanhar se fosse desobediente, não, eu iria para o inferno. Então, para evitar o inferno, eu tenho procurado andar na linha, eu tenho procurado obedecer a palavra do meu Senhor. Afinal de contas, eu sou servo e o servo obedece, simplesmente obedece. O servo não sente, ele obedece. E quando obedece, ele é automaticamente beneficiado pela sua obediência. É assim que Jesus fala: se me amais, guardareis a minha palavra. Se me amais, obedecei a minha palavra. Se você me ama, então você obedece a minha palavra. E disse mais, você pode ler lá em João capítulo 14, no versículo 15, 16. Depois leia no próprio capítulo 14,
versículo 21 e 23, quando Jesus, eu vou ler aqui para você, deixe-me situar-me aqui, João 14, 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador. Quer dizer, dará o Espírito Santo. Quer dizer, se nós amamos, guardamos os mandamentos do Senhor. Quer dizer, se guardamos os mandamentos do Senhor, se praticamos os mandamentos do Senhor, então nós amamos ao nosso Senhor e, consequentemente, o Pai nos dará o Consolador. Depois ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, quer dizer, obedecerá, praticará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Quer dizer, o Espírito de Deus vem fazer morada dentro de nosso corpo por conta da nossa obediência à palavra de Deus. Então você vê quantas pessoas estão dentro das igrejas. Muitas pessoas estão me ouvindo agora. São crentes de carteirinha ou até viciados em ler a Bíblia. São viciados na leitura bíblica. Mas não praticam. O que adianta conhecer a Bíblia? Você que é pastor, que está me ouvindo, você conhece bem a Bíblia, de cor e salteado. Mas se você não pratica, o que adianta você conhecer a Bíblia? Tem alguma utilidade? Só tem utilidade se você praticá-la. Se você não pratica, você não ama Jesus. Porque quem ama, guarda e obedece, pratica, segue a palavra de Deus. Então, minha amiga, meu amigo, aí está a razão principal porque o diabo não deixa a sua vida, o seu corpo. Aí está a razão porque o diabo tem prevalecido na sua casa. Aí está a razão porque os encostos têm sobrepujado você. A sua vida não desenvolve, não cresce, não vai para frente. Você fica rodando em círculo. Por quê? Você é uma pessoa que conhece a verdade, mas segue a mentira. Então, você conhece a verdade, que é Jesus, mas segue o diabo, que é a mentira. Como é que você pode querer ser uma pessoa abençoada? Então, está aí a razão, a resposta para aqueles que dizem: poxa, eu tenho estado na igreja há muitos anos, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você fez tudo menos obedecer a palavra de Deus. Aí, sua vida é um caos. Ela só vai mudar a partir do momento que você obedecer. Eu queria que você não esquecesse essa palavra. Por isso, nós batemos nessa tecla durante toda esta semana, para que ninguém venha apresentar desculpas, dizendo: eu não sabia. Não, você sabe sim, você sabe. Quando você pratica o que é errado, você está desobedecendo a palavra de Deus. E, obviamente, é punida por causa disso. Graças a Deus, está vendo? Essa música maravilhosa que você ouviu, agora nós vamos acrescentar a palavra, o ensinamento da palavra, a música, nós vamos acrescentar testemunhos, mostrar com fatos o que Deus tem feito no nosso meio. Vamos ouvir.
Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade. E minha mãe precisava trabalhar. Então, eu sentia a falta dela estar perto de mim. E eu brigava muito com meus irmãos, me desentendia muito com eles. E eu vi o que ela passava com meu irmão, que o meu irmão mais velho, ele usava drogas, ele já foi jurado de morte, tentaram matar ele em casa. Inclusive, deram uma arma para ele guardar, que com aquela arma que ele guardava, é com aquela arma que ele ia ser morto. Então eu vi aquela situação e isso me entristecia muito. Inclusive, a ausência de não ter um carinho de pai. E a mãe também ausente. Eu era triste, eu era vazia, eu era muito reservada. Não me abria muito para falar com as pessoas. Eu até ria, mas não por eu ser feliz. Eu acho que eu queria demonstrar algo que eu não era. Felicidade, que era o que eu não tinha. E eu já conheci o trabalho da igreja. E eu percebi que o que estava me faltando era o Espírito Santo. Aí que eu comecei a buscar Deus, a receber o Espírito Santo. Ali eu fui me dedicando. Aquilo era o meu desejo maior, era a minha prioridade, o meu objetivo. Aquele desejo ardia dentro de mim. Eu queria muito o Espírito Santo. Foi aí que eu conheci ele. Numa reunião, o Espírito Santo tomou conta de mim. E ele preencheu aquele vazio, aquela tristeza, por ter visto tantos momentos difíceis. A minha família. E ele me deu o que ninguém poderia me dar, que era felicidade. Naquele momento eu senti uma alegria muito grande invadindo meu ser. Um poder, um amor, uma alegria. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Quando acabou a reunião, olharam para mim e falaram assim: você recebeu o Espírito Santo, né? Eu disse que sim, eu nem precisei falar nada. As pessoas passaram a ver em mim o Espírito Santo, sem eu precisar falar nada. As pessoas queriam estar perto de mim. A partir daí a minha vida mudou por completo, porque houve uma transformação interior que passou a refletir no exterior. Aquela timidez não existe mais. Hoje eu sou feliz. Essa mudança chamou a atenção do meu irmão, ele passou a ir para a igreja. Ele recebeu o Espírito Santo, hoje ele é um homem de Deus, a vida é transformada, é casado, é feliz. Minha família é feliz, é unida. Minha mãe tem atenção para dar pra gente. Minha mãe é feliz porque vê a gente também feliz. Eu era uma jovem muito problemática dentro de casa, tratava minhas irmãs mal, a minha mãe mal, né? O meu padrasto mal. Era muito angustiada, muito na minha, muito quieta na minha. Enfim, brigava na escola, respondia os professores. Onde eu vinha, eu sempre armava confusão, né? Porque dentro de mim era aquele pensamento: ah, minha família não se importa comigo, então tanto faz. Queria sempre chamar atenção com brigas dentro da escola, para minha mãe até lá resolver, para me dar um pouquinho, né, de atenção. Sempre eu procurava preencher o meu vazio, a minha angústia com algo, né, com as amizades, com vários namoricos dentro da escola, mentia muito para minha mãe, né, para poder sair para as festas. Chegou até um momento que eu tentei suicídio, né, tomei vários remédios, me tranquei no banheiro com uma faca enorme para tentar me matar. Então ali foi meu fundo de poço, porque eu não tinha para onde correr, né? Aí foi então que a ficha caiu, né? Que eu precisava ser feliz, daquele jeito não dava mais para aguentar. Sofria também de insônia. Muitas das vezes pela noite procurava dormir, colocar a cabeça num travesseiro. Ali eu pensava que eu ia arranjar paz, só que não, era um tormento. Até que então eu recebi um convite, né, de uma jovem da Igreja Universal. Eu falei: ah, eu vou tentar, né? Ali eu vou tentar para ver se eu vou conseguir ser feliz. Aí eu fui começando a participar das reuniões, o pastor pregou em relação ao Espírito Santo. Aí eu me perguntei: o que é esse Espírito Santo? O que ele faz? O que ele pode transformar na minha vida? O que ele vai acrescentar na minha vida? Foi ele então que eu comecei a buscar como nunca antes, né?
comecei a buscar e foi então que eu recebi o Espírito Santo. Daquela jovem depressiva, eu passei a ser feliz, a controlar as palavras, o que eu falava, as brigas. Aquela menina briguenta, né, se transformou numa menina feliz, né? O Espírito Santo, ele nos dá o domínio próprio, né? Nos dá o espírito da mansidão. Foi aí que daquela jovem depressiva eu virei, Deus me transformou totalmente, né? Para uma menina feliz, que agora trata os pais bem. Dali então, a minha mãe viu a transformação, né? As atitudes que eu mudei, que eu passei a tratar todo mundo bem, né? E hoje elas estão comigo. Então, posso dizer que eu sou feliz, graças a Deus, transformada, né? Depois do recebimento do Espírito Santo em minha vida. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Eu queria convidar em especial, todos os meus auxiliares do rádio, porque neste domingo nós teremos a consagração dos meus auxiliares. Eu fiz uma oração, dei uma palavra de fé para os meus auxiliares em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Não só aqui no Templo de Salomão, mas também em todas as demais igrejas espalhadas por esse Brasil afora. E neste domingo, consagração dos meus auxiliares. E não esquecendo que no domingo também nós estaremos orando, buscando, consagrando aqueles que querem receber o Espírito Santo. No Templo de Salomão, às 10 horas da manhã e também às 18 horas. E todos são bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã neste horário e nesta emissora. Até lá.